Nutri, eu como tão pouco e não emagreço. Gente, por incrível que pareça, isso é algo muito comum. É uma frase que eu recebo bem nas minhas redes sociais e que muitas vezes eu observo aqui no consultório que isso é algo real, né? E as pessoas muitas vezes tendem a achar que as pessoas que comem pouco, né, estão mentindo, né? Muitas vezes eu vejo pacientes que têm sobrepeso, que às vezes têm obesidade, e o que a gente observa é que na rotina delas, elas tendem muitas vezes a fazer só 2 refeições no dia e nem comem tanto, né, como as pessoas realmente de fato imaginam que elas consomem, né? E eu queria te dizer que eu acredito nisso, né? E que a ciência explica por que isso acontece. Hoje eu trouxe meu quadrinho aqui, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples, que é uma maneira que eu inclusive explico para os meus pacientes que passam por isso aqui no consultório, por que isso acontece. Primeira coisa, você acredita que seu corpo ele está mais apto a viver em abundância ou em restrição? Primeira coisa que eu tenho para te dizer é sim, ele está muito mais preparado para viver em restrição. Afinal, a gente poderia passar 3 dias procurando um alimento ou a gente poderia encontrar a 100 metros. Então o nosso corpo ele está muito bem preparado para sobreviver, né? Como é que ele faz isso, Nutri? Ele se adapta ao aporte energético que você está disponibilizando para ele. Então se você faz restrições calóricas a longo prazo, o seu corpo vai entender que aquela demanda energética que está sendo ofertada para ele é insuficiente. Então ele começa a gerar adaptações fisiológicas para aprender a sobreviver nessa restrição calórica, né? E aí é quando ele começa de repente a dizer: tecido adiposo, aumente a produção de leptina, né? Fazendo com que você aumente a fome. É como se ele dissesse assim: vai caçar, querido, vai em busca do alimento. E aí quando você caça, encontra e come, ele estoca, né? Então isso é uma adaptação fisiológica natural dos seres humanos e que você precisa entender que sim, é muito possível que você coma pouco e engorde. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como que isso teoricamente funciona, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer um exemplo de uma pessoa que está com sobrepeso, que está pesando mais ou menos 70 quilos, certo? Mulher, vou dar um exemplo, uma mulher, certo? Com 70 quilos, né? Ela tem aproximadamente uma taxa metabólica basal. O que seria a taxa metabólica basal? É o que o seu corpo gasta para manter as suas funções vitais, né? Que é cérebro batendo, coração... Cérebro batendo... O que seria a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal nada mais é do que o seu corpo gasta para manter as funções vitais, como o coração batendo, o cérebro funcionando, pulmão, rim. É você em cima de uma cama, tá? Então, essa taxa metabólica, ela corresponde à grande maior parte do seu gasto energético, né? Não é do exercício, não é de nada, é justamente para manter as funcionalidades do seu corpo, certo? Uma mulher com mais ou menos 70 quilos, ela vai ter aproximadamente uma taxa metabólica basal de 1.500 calorias, certo? Pronto. Isso aqui é o que você gasta, né, estando em repouso. Só que a gente precisa levar em consideração, né, que essas pessoas que normalmente vêm aqui no consultório, elas deambulam, então elas caminham, elas sobem, descem, dirigem, né? Então assim, normalmente a gente calcula o GET, que é o gasto energético total, que é a taxa metabólica basal associada ao fato que essa pessoa tem esse gasto energético para manter as funções ali do dia a dia. Vamos levar em consideração que essa pessoa tenha mais ou menos um gasto energético, sei lá, de 200 quilocalorias, né, para manter essas funções, né, ali do dia a dia. E aí o que acontece? Essa pessoa acredita que quanto mais calorias ela gasta no exercício, né,
mais ela vai emagrecer, o que não está errado, mas que a gente precisa entender que isso a longo prazo pode ser algo altamente prejudicial. Então vamos supor aqui que essa mulher de 70 quilos se chama Maria, né? E Maria fica lá se acabando, só fazendo exercício aeróbico, aumentando o gasto energético dela durante o exercício. E aí ela tem um gasto calórico de mais ou menos 400 quilocalorias ao dia. Isso vai me totalizar quanto? Então eu tenho 1.500 calorias da taxa metabólica basal, eu vou ter 200 calorias ao fato dessa paciente se movimentar no decorrer do dia para funções normais, e a gente tem mais 400 calorias aqui do exercício, né? Isso vai me totalizar quanto? 2.100 calorias, né? E aí o que acontece? Maria, como quer emagrecer, e ela quer emagrecer rápido, né? Ela quer fazer aquilo lá que tipo perde 10 quilos em 40 dias. Aí o que Maria faz? Ao invés dela consumir, sei lá, uma dieta com aproximadamente 1.900 calorias, 1.800 calorias, priorizando alimentos com alto teor de proteína, alimentos que dão saciedade, alimentos com bons aportes nutricionais, ela faz aquela restrição maluca, né? Faz a dieta do ovo, da lua, faz jejum intermitente misturado com low carb, misturado com cetogênica, faz um balai de gato, né? E aí Maria perde, né, 10 quilos, certo? Ela vai aqui para os seus 60 quilos, né? Consumindo uma dieta com, sei lá, 1.500 calorias. Massa! Aí o que acontece, né? Como o corpo da gente é inteligente e como eu falei pra vocês, ele tá muito mais apto a viver em restrição, num determinado período funciona. Maria perdeu lá seus 10 quilos que ela queria tanto, né? Mas aí o corpo começou a entender que aquela demanda energética que ela está ofertando não está sendo suficiente, né? Para manter as funcionalidades, inclusive vitais, e a demanda energética que Maria está solicitando daquele corpo. Aí o que o corpo faz? Tireoide, diminua a produção do seu hormônio, por favor. Tecido adiposo, aumente a produção de leptina, porque eu tô precisando de demanda energética. E aí é o momento que Maria vai começar a caçar. Literalmente, é aquele momento que você senta, come, e quando você para, você diz, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Tipo, é porque foi domingo, porque eu viajei, porque era uma comida que eu gostava. Então você acaba comendo muito mais, né? E aí, como o seu corpo ele está preparado para viver em privação e ele está muito bem preparado também para armazenar essa energia, o que é que ele faz? Vai lá e estoca. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que não podem fazer uma viagem ali de 5 dias porque elas engordam 4 quilos em uma única viagem. E aí, o que é que Maria faz? Ela voltou da viagem, né? Ao invés de 64 quilos, ao invés de 60 quilos, ela volta da viagem com 64. Desesperada. Porque, tipo assim, meu Deus do céu, eu ganhei 4 quilos em 7 dias e agora o que é que eu preciso fazer? Aí, o que é que a pessoa faz? Ela faz mais restrição ainda. E aí, quando você come, o que é que o corpo faz? Chega, guarda, porque eu não sei quando é que vem energia suficiente para mim novamente. E quando essa taxa metabólica baixa, né, e Maria acabou ganhando aqui esses 4 quilos por conta de uma viagem ou de qualquer outra coisa, a sua taxa metabólica ela tende a baixar e ela foi para aqui mais ou menos quando ela perdeu dos 70 quilos para 60, ela desceu essa taxa metabólica para 1.300, então ela começa, na verdade, a ter um gasto total de aproximadamente 1.800 quilocalorias ao dia, né? Fazendo com que, para Maria perder esses 4 quilos que ela ganhou, ela precise fazer ainda mais restrição
do que o que ela já vinha fazendo com que a partir de agora, ao invés de 1.500 calorias ser suficiente para ela fazer o processo de emagrecimento, ela vai ter que se privar ainda mais. E o que é muito comum das pessoas fazerem. Ai meu Deus, ganhei 4 quilos. Chega, vamos fazer mais exercício, agora eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou beber mais chá, vou fazer não sei o que, não sei o que. E é onde você começa a buscar estratégias mirabolantes, né? E totalmente insustentável, né? E quando eu falo insustentável é porque de fato o seu corpo ele vai criar estratégias para fazer com que você vá cada vez mais se adaptando àquele aporte energético que você está ofertando para ele, e cada vez mais ele vai fazendo com que você vá tendo picos de fome para que ele consiga fazer o estoque novamente de energia. Então isso é muito comum fazer com que as pessoas comecem a cada vez mais privar o seu consumo energético, e cada vez mais vai fazendo com que Maria vá aumentando de peso. E aí vai trazendo sintomas de desnutrição, vai fazendo com que ela vá ficando sonolenta, com mau humor, vai fazendo com que ela fique sempre com a sensação de fadiga, cansada. Isso automaticamente vai reduzindo a performance dela para o exercício. Então, que antes ela conseguia gastar 400, 500, 600 calorias no exercício físico, vai fazendo com que ela comece cada vez mais gastar menos energia pelo exercício. E isso vai virando uma bola de neve que vai fazendo com que Maria de repente chegue aos 73 quilos. Ou seja, mais peso do que quando ela começou com esse processo. Então, quando a gente fala que perda de peso abrupta, que perda de peso rápida, ela é insustentável, é porque realmente é. E a ciência explica isso perfeitamente. Mas, Nutri, eu quero que você me diga como que eu posso fazer o processo de emagrecimento, né, para uma pessoa que está dentro desse processo de termogênese adaptativa. Se você é aquela pessoa que já come pouco e não emagrece, é um paciente que ele precisa de fato primeiro tratar isso e sair desse ciclo para que de fato ele consiga fazer o processo de emagrecimento. Então, como que a gente precisa fazer? Eu vou apagar aqui para vocês entenderem. 2 horas depois. Bom, gente, eu apaguei aqui para eu conseguir explicar como que a gente consegue contornar o processo da termogênese adaptativa, né? E essa questão do efeito, digamos, platô, né, no processo de emagrecimento. Então aqui, Maria, né, que começou esse processo de emagrecimento abrupto lá com 70 quilos, agora ela tá com 73 e tá com a taxa metabólica agora bem menor do que ela começou, porque ela tava com 1.500, agora ela perdeu peso, né? Diminuiu a taxa metabólica de repouso, né? Ela volta a ganhar o peso, mas essa taxa metabólica ela não volta ao normal, porque o corpo dela já começou a se adaptar, né, com aquela demanda energética que estava sendo ofertada para ela. Eu sei que parece pouco, mas imagine, sei lá, 100 calorias, imagine 100 calorias, 365 dias do ano, o impacto que isso não vai dar no metabolismo a longo prazo. Então o que você precisa entender é que a gente fazer com que essa taxa metabólica não reduza durante o processo de emagrecimento ou até que a gente aumente ela é a grande estratégia para o processo de emagrecimento. Não importa o quanto que você gasta durante o exercício, né? O que importa é o que a gente mantém do seu metabolismo e não faz com que o seu corpo entenda, né, que você está como se fosse numa guerra, né? O seu corpo não sabe se é dieta ou se é na guerra que você tá. Ele vai criar estratégias para aprender a sobreviver. O que não quer dizer que a restrição calórica a curto prazo não possa ser eficiente para o emagrecimento. É isso que o nutricionista sabe fazer. Por isso que eu falo que estratégia tem que ter dia e hora para acabar. Então a gente sabe fazer isso de uma maneira muito eficiente. Mas vamos lá. Vamos imaginar que Maria aqui agora, de 73 quilos, né, tem uma taxa metabólica aqui de 1.300 calorias. A primeira estratégia que a gente tem que fazer é fazer com que Maria saia desse ciclo. E como é que eu faço? Eu tenho que tentar fazer com que ela aumente essa taxa metabólica de repouso. Quem é mais eficiente para que esse processo aconteça? O treinamento de força, que nada mais é do que a musculação.
Porque a musculação, quando bem feita e eficiente, associada a uma estratégia alimentar não restrita, lembra que Maria consumia, ela tinha um gasto energético total ali do dia de 2.100 calorias e ela consumia só 1.500. Se eu passo agora a gastar 1.800 calorias e eu dou uma dieta para ela, se ela consumia 1.500, de 1.700, preferindo alimentos com altos teores de fibra, alimentos que têm maior dificuldade de digestibilidade, alimentos mais nutritivos. Se a gente vai verificar as possíveis deficiências nutricionais que ela acabou tendo pela restrição calórica, né? Tudo isso vai favorecer com que Maria vá recuperando essa taxa metabólica basal e vai fazendo com que Maria também vá aumentando a massa magra dela. É uma estratégia muito importante. Retirar o paciente da restrição calórica intensa, né? E fazer com que ela procure o treinamento de força para que Maria comece a aumentar essa taxa metabólica basal, mesmo ela não tendo um gasto energético tão eficiente durante o exercício. Porque o que é que a gente observa? As pessoas começam a procurar os exercícios aeróbicos pelo alto teor de gasto energético durante o exercício. Só que uma vez que você para ali o exercício de cardio, por exemplo, acabou o seu gasto energético. Quando você faz o treinamento de força, por mais que ele tenha um gasto energético menor durante o exercício, o fato de você ter gerado microlesões e um processo inflamatório ali momentâneo do exercício, o que meu corpo vai gastar para reparar no pós-exercício é o grande pulo do gato. É quando o seu corpo começa de fato a gastar, mesmo fora do exercício físico. Então isso se torna muito eficiente para fazer com que a gente aumente essa taxa metabólica de repouso, certo? Fazendo com que Maria vá fazendo essa perda de peso, obviamente, mais lentamente, mas se tornando eficiente, sustentável, acima de tudo, e saudável. Então o que a gente precisa entender é que mais importante do que perder peso é você de fato emagrecer. Eu tenho um professor da minha especialização que ele dizia sempre que a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer apodrecimento, e sim emagrecimento. Então esqueça essas estratégias mirabolantes, pense em algo que você de fato possa sustentar. Se você se encontra nesse momento, nesse processo que eu falei de termogênese adaptativa, se você se identificou com esse vídeo, é muito importante que você procure profissionais que possam te ajudar nesse processo, que saibam exatamente o que é que está acontecendo com você. Algumas estratégias, como a suplementação que a gente consegue ver de coenzima Q10, é muito eficiente para esses pacientes. Exames laboratoriais para a gente de fato identificar se o paciente está realmente no processo de termogênese adaptativa, né? E um treinamento de força é fundamental para um emagrecimento sustentável e saudável. Então, por mais que o exercício cardiorrespiratório seja bacana para gerar biogênese mitocondrial, para aumentar essa questão do gasto energético total no decorrer do dia, fazer a manutenção e a melhora da massa muscular é o grande segredo, né, para você ter um emagrecimento saudável e não fazer restrições calóricas e estratégias insustentáveis, porque isso, com certeza, é uma das piores coisas que você pode fazer. Então procure uma ajuda nutricional. Se você não consegue pagar por um profissional, eu só te aconselho que você faça boas escolhas alimentares, né? Coma bem, escute os sinais que seu corpo está te dando, né? Saiba identificar o que é fome física, o que é fome emocional. Tem vídeo aqui no canal explicando perfeitamente o que é isso. Então vai lá, hoje a gente tem muita informação de qualidade. Evite fazer essas coisas mirabolantes e acreditar que milagres existem, porque eles não existem quando se fala de emagrecimento. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu sei que é um vídeo um pouquinho complexo, mas o que eu quero aqui é mostrar algo muito comum que eu recebo no meu consultório. Um grande beijo da Nutri e até os próximos vídeos.